Olá, meus amigos, eu sou Reinaldo Custódio e vocês estão no canal de Segurança e Saúde em Foco. Estou aqui para dar continuidade referente aos comentários da NR1, certo? Falar um pouco rapidamente sobre o SESMIT, que é o Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, onde várias profissões fazem ou podem fazer parte desse time, que é técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem do trabalho e dentre outros que estão ligados ao SESMIT, que é da NR4. Mas o nosso assunto aqui principal, o foco principal é referente à NR1, certo? No vídeo anterior eu comentei com vocês referente a aproveitamento de treinamentos, né? Que só dando um resumo, que é permitido o aproveitamento de conteúdos de treinamentos ministrados na mesma organização, certo? E de outras organizações. Reaproveitamento das cargas horárias, das validades dos treinamentos, o conteúdo do treinamento anterior, né, tenha sido ministrado no prazo inferior ao estabelecido, né, em NR ou a menos de 2 anos, ou seja, eu posso reaproveitar esses treinamentos desde que tenha menos de 2 anos de validade. E também posso reaproveitar esses treinamentos vindo de outras empresas. Eu posso fazer um complemento e tanto os treinamentos do mesmo estabelecimento ou de outras empresas, eles têm que estar dentro do prazo de até 2 anos e eu tenho que respeitar a validade do treinamento mais antigo, ou seja, o colaborador participou de um treinamento do ano de 2022 e ele é bienal. Em tese, né, esse treinamento ele terá validade até 2024. Então, se eu complementei ele, reaproveitei ele em 2023, ele não vai ter validade até 2025, e sim até 2024, isso ele sendo bienal, certo? Então, só fazendo esse resumo. Neste momento, irei falar para vocês, comentando referente ao item 1.8, que é o tratamento diferenciado ao microempreendedor individual, que é um trava-língua, né? Falar microempreendedor individual, que é o MEI, a microempresa, que é ME, e a empresa de pequeno porte, EPP, ou seja, microempreendedor, MEI, a microempresa, ME, e a empresa de pequeno porte, EPP, certo? Então, muito bem, o microempreendedor individual, MEI, ele está dispensado de elaborar o PGR, certo? Olha só, então ele está dispensado de elaborar esse PGR. O que é o PGR? Relembrando, Programa de Gerenciamento de Riscos. No item 1.8.1.1, a dispensa da obrigação de elaborar o PGR não alcança a organização contratante do MEI, ou seja, a minha empresa não é MEI, é uma empresa de grande porte. Eu contrato, né, um microempreendedor. Esse microempreendedor ele está dispensado de elaborar o PGR, mas só que eu, como um empregador numa empresa grande, eu tenho que elaborar esse PGR, tá? Para abranger, incluir esse MEI referente, né, às ações de prevenções no PGR, tá? Então, seguindo, então, o contratante do MEI deverá incluí-lo nas suas ações de prevenções e no seu PGR quando este atuar em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, ou seja, o MEI veio para o estabelecimento da minha empresa, certo? Eu
tenho que elaborar o meu PGR ou um adendo e incluir esse MEI referente aos riscos ambientais que estiver nesse meu ambiente de trabalho, que está a minha empresa, ok? E incluir ali referente aos riscos que eles podem estar expostos, esse MEI, entendeu? Seja se ele é um montador de estruturas metálicas, se ele mexe com gesso, parte elétrica, né? Então ele estará incluído no meu PGR. Eu tenho que criar um adendo para incluí-lo aos riscos ambientais que estejam no meu local de trabalho ou no local que eu contratei ele para ele trabalhar em um ambiente que não é aonde é o meu local atual de trabalho. Tô criando ali um local para estacionamento de veículos, né? Então eu sou responsável por esse MEI. Eu tenho que elaborar um adendo para que este MEI esteja protegido e seja feito os levantamentos dos riscos ambientais, certo? Então 1.8.2 serão expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, SERPET, fichas com orientações sobre as medidas de prevenção a serem adotadas pelo MEI. O MEI é individual, ele tem a empresa dele, que é empresa de pequeno porte, né? Ele é um microempreendedor, então ele deve procurar a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho para as medidas de prevenção, né? Essas orientações que essa secretaria irá orientá-lo referente a todas as medidas a serem adotadas, certo? No item 1.8.3, as microempresas e empresas de pequeno porte que não forem obrigadas a constituir SESMIT, então nós temos um MEI, que é uma pessoa individual que está ali trabalhando, né? Ele abre ali o seu MEI, né? Um microempreendedor individual, ou seja, uma pessoa trabalhando solo, somente ele, né? Ele está dispensado de elaborar os PGR. Só que no item 1.8.3 já relata sobre as microempresas e empresas de pequenos portes, que elas não forem obrigadas a constituir SESMIT. Isso não indica que elas não terão que elaborar o PGR. Então tem que ter atenção sobre isso, que é uma microempresa, que terão colaboradores. Todas as empresas que admitem colaboradores via CLT, né, seja ela microempresa ou empresa de pequeno porte, elas têm que ali elaborar os seus programas ambientais, PGR, PCMSO, certo? Então elas não são obrigadas a constituir SESMIT. Então elas estão optando pela utilização de ferramentas de avaliação de risco a serem disponibilizadas pela Secretaria, né, Especial de Previdência e Trabalho, a CEPERT, em alternativa às ferramentas e técnicas previstas no subitem 1.5.4.4.2.1, elas poderão estruturar o PGR considerando os relatórios produzidos por estas ferramentas e plano de ação, ou seja, elas devem elaborar um plano de ação. Esses planos de ação elas devem relatar ali as ações que elas irão tomar referente ao ambiente de trabalho, os riscos que elas estão envolvidas, os riscos que seus colaboradores estão envolvidos, certo? Então ele deve fazer esse relatório, e um relatório conciso, mostrando todas as ações, né, e otimizar essas ferramentas para que elas trabalhem com segurança referente aos seus colaboradores, né? Trabalhando dessa forma, visando a proteção da integridade física de todos esses
colaboradores a quem, né, elas têm contratados, seja de riscos leves ou risco médios, risco graves, né? Essas empresas devem ter essas devidas atenções com os seus colaboradores, certo? Então, explicando para vocês aí, referente a esse item 1.5.4.4.2.1, o que quer dizer isso para nós? Referente a isso, a organização deve selecionar as ferramentas técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstâncias em avaliação. Então elas devem, certo, ter essa seleção de ferramentas que vai, né, ser ali adequadas para os seus ambientes de trabalho, seus riscos, né, que elas estão expostos. Então tem que considerar o relatório produzido, né, por essas ferramentas e o plano de ação, certo? Um mapa de risco, uma análise preliminar de risco, outras ferramentas que se façam necessárias para levantamento de todos esses riscos, certo? No item 1.9, que é disposições finais, ok? Referente a não cumprimentos, né? Que as empresas têm que ter atenção sobre isso. Então vamos lá, 1.9.1, o não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho acarreterá a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente, tanto empresas de grandes portes, pequenos portes, de médios portes e aos que são microempreendedores individuais. Então tem que ter atenção sobre essas situações aos riscos, fazer os levantamentos corretos, aplicar as ferramentas corretas, eliminar ou minimizar esses riscos que os colaboradores estão expostos. Então tem que ter muita atenção sobre isso. E volto a dizer, tanto o microempreendedor individual quanto as empresas de pequenos portes, certo? É necessário, né, que tenha atenção. Você tem empresa que são microempresas, e empresas de pequenos portes, empresas de grandes portes, tanto o MEI, tem que ter atenção e é responsabilidade dos contratantes fazer os levantamentos de riscos, verificando principalmente a proteção dos colaboradores que estão expostos aos riscos, tanto riscos químicos, físicos, biológicos, acidentes e ergonômicos, que envolvem os colaboradores. Ergonômicos envolve partes administrativas e operacionais, químicos envolve operacionais, físico envolve operacionais e podem também envolver administrativos, certo? Biológicos ligados um pouco a empresas de grandes circulações, onde tem banheiros que várias pessoas utilizam, envolve os auxiliares de limpezas, certo? E também em alguns laboratórios, né, de análise clínicas, hospitais, ou colaboradores que mexem também com rede de esgoto. Então tem que ter atenção sobre esses riscos biológicos, tá? Muita atenção. E para que tenhamos colaboradores sadios, tanto na saúde física quanto mental, certo? E no item 1.9.2, os casos omissos verificados no cumprimento das NR serão decididos pela Secretaria do Trabalho e Ouvidoria ACIT, né? É um serviço que aí tem a competência referente a aplicar ou não as medidas cabíveis referente às omissões dos empregadores. Então tem aí bastante atenção sobre essas situações
citadas referente a não ser omisso, tá? Porque poderão aí ter penalidades graves, poderão aí também ter até aí multas ou embargos referente a as suas empresas, pode embargar máquinas, equipamentos, setores de trabalho ou até mesmo a empresa, certo? Então, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, né, tem a ouvidoria, né, e tem aí a Secretaria do Trabalho, certo? Então, muito bem, referente às disposições finais, depois tem outros vídeos, desde o primeiro vídeo até esse, referente aos comentários da NR1. É interessante que vocês ouvem desde o primeiro, né? Assistam esses vídeos desde o primeiro até esse último. E aí nós depois teremos aí pela frente o anexo 1 dessa NR, e irei fazer um breve comentário sobre eles também, sobre esse anexo, né? O que visa esse anexo referente à segurança, né, referente à NR1. Então é muito importante que vocês tenham as devidas atenções em assistir todos os vídeos, e muito importante, mais do que assistir os vídeos, é colocar em aplicação o que foi dito e o que relata essa NR1 e outras NRs também. Então vamos seguir para frente referente aos comentários de outras NRs também, certo? Esse anexo, nós teremos o anexo 1, anexo 2. Muito bem, pessoal. Então nós teremos no anexo um comentário após essas disposições finais, que eu estou terminando o comentário da NR em seus itens, né? Nós terminamos aqui com item 1.9, disposições finais, e teremos depois comentários do anexo 1 da NR1, que é termos e definições, certo? Nós teremos o anexo 2 da NR1, diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância e semipresencial, certo? Muito importante que também tenha esse comentário referente a esses anexos, tá? E a NR1 ela tem os seus itens, depois vem os anexos também. Então faremos esses comentários do anexo 1 e anexo 2, certo? Então terminando por aqui mais esse comentário da NR1. E aí, mais uma vez, quero relatar a vocês: cuidado com você, colaborador. Utilizar sempre o EPI, cuidar da saúde, cuidar do corpo e cuidar da mente. Lembre-se, o sinistro, o acidente acontece quando a prevenção falha. Então, curtam, compartilhem e comentem aí os meus conteúdos. Se inscreva no canal. Um abraço, até a próxima. Fui!